Boa noite, pessoal. Vamos lá. Segunda live do dia, hein? Agora a live das 21 horas com a grande campeã Bianca Basílio. Pô, muito legal, muito feliz aí de estar podendo hoje um dia especial, né? Um dia especial que a gente acaba recebendo no período da tarde, né? O grande mestre Maurição e agora à noite da nova geração, a grande campeã Bianca Basílio, a Bia. Já vamos chamar a Bia aí para começar o bate-papo, que eu tenho certeza aí que a Bia tem bastante coisa aí para falar pra gente. Mas antes disso, pessoal, tá vendo aqui essa asa deltinha aqui, ó, esse aviãozinho aqui embaixo? Manda a live aí para o pessoal todo do Jiu-Jitsu, por favor aí. Aproveita, manda para todo mundo aí pra gente poder apresentar essa live e a história da Bia para toda a galera do Jiu-Jitsu aí, toda a nossa comunidade que tá mais unida do que nunca. Eu já vou chamar a Bia aqui, que eu já vi que ela entrou aqui na área, já tá na área, e vamos começar mais um bate-papo, que a live agora é dela. Vambora. Já tá aqui. Vamos lá, chamando a Bia aqui. Vamos começar. Olá! Oi, professor, tudo bom? Tudo bem, Bia? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. E você, Que... como que tá? Eu tô bem aqui já, tô na correria das lives, né? É, da hora, tá que nem eu também. Eu Só tô que você faz acompanhando. todos os dias, né? Eu faço só de terça e quinta, pego as meninas e vou fazendo. Mas tá muito maneiro, eu tenho acompanhado a maioria sua também, eu sempre entro lá. Muito Ai, legal, que parabéns pelo seu legal. trabalho. Obrigada, eu também, tô sempre acompanhando aqui, fiquei muito feliz com o convite, porque eu também sempre entro aqui, fico vendo você com a galera, sempre traz pessoas muito legais, estou feliz de estar Pô, aqui que com legal, vocês. fico feliz. Obrigado por você ter aceitado o convite, vai ser um prazer enorme conhecer um pouquinho mais da tua história, tá bom, Bia? Vamos lá, então. Tá bom, Bia, obrigada. conta pra mim e pra galera aí que já tá entrando na live, como é que o jiu-jitsu caiu na sua vida, mas antes disso, o máximo que você lembra lá de trás, lá quando você era garotinha, não faz tanto tempo, faz pouco tempo, fala lá pra mim. Eu lembro bastante. Então, eu comecei o jiu-jitsu aos 12 anos. Antes do jiu-jitsu, eu já praticava alguns outros esportes. A capoeira foi a introdução dos esportes, né, para minha vida. Meu pai me levou Legal. para treinar capoeira. E depois disso, eu fui conhecendo alguns outros esportes. E o jiu-jitsu foi. Eu encontrei o jiu-jitsu através de alguns amigos da escola que sabiam que eu gostava de de fazer esporte, de Sim, lutar e tal, porque antes de conhecer o jiu-jitsu, na época eu tinha começado a fazer Muay Thai também. ó, E aí eu gostava de treinar pra caramba, então foi iniciado um projeto social próximo da região onde eu morava, tá. e onde eu moro, né? Na verdade, eu ainda moro Aham. aqui. E aí os meus amigos na escola me chamaram, dois amigos que começaram a praticar nesse projeto social. Então eles me chamaram para fazer, Bia, vamos lá e tal. Aí na primeira vez que eles me chamaram, eu falei não. Primeiro eu falei É não, isso que porque eu eu ia falei perguntar, se assim, você topou de cara. não, eu falei não, porque eu falei assim, na verdade eu não conhecia o jiu-jitsu, eu não Tá. sabia muito. Naquela época a gente se ouvia muito pouco, né, do pronto. Mas o pouco que eu ouvia, né, do jiu-jitsu, eu ouvia as pessoas falando assim: o jiu-jitsu é um esporte que fica se agarrando, a galera fica se agarrando e não sei o quê. Então aí eu cheguei a zoar eles, né, falando assim que, meu, eu não vou ir pra essa luta aí que vou ficar agarrando os outros, eu não. E aí eu não fui a primeira vez. E Aham. aí, não, na verdade eu zoei e falei que ia. E aí Ah, eles ficaram me esperando e aí eu não fui. E aí, quando na segunda vez que eles me chamaram, aí eu falei, não, aí eu vou. Beleza, eu vou de verdade. Eu quero conhecer, quero ver como que é e tal. Foi quando eu fui e eles também, eles não estavam lá.
Ah, caramba, aí você não tinha Aí, prova, tinha que tirar foto, né, pra mostrar pros caras. e aí porque eu acho que como eu dei um bolo neles na primeira vez, Não eles botaram resolveram fé. me dar um bolo também. Só que aí eu falei assim, meu, e agora? O que que eu vou fazer? Aonde que é? Eu não sei onde que é, porque a gente marcou um ponto de encontro, Tá. né? E aí eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Foi quando eu vi um menininho passando na rua com a mãe de kimono. E Caramba. aí, pô, eu sabia que o jiu-jitsu usava kimono, era uma luta que usava kimono. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou seguir esse menino. Eu vou seguir eles. Aí eu comecei a seguir e aí realmente eu parei aonde tinha que parar. Ainda bem que não foi outra academia, né, Bia? Senão Ainda bem que não foi outra ia academia. mudar a tua história. É verdade, ia ser outra coisa. Mas aí eu fui, segui eles, deu certo, encontrei meus amigos lá. E aí eu iniciei o jiu-jitsu lá. Eu conheci o Legal. Diogo, né? Porque o Diogão que iniciou o jiu-jitsu, o projeto social, Tá. com o objetivo de ajudar as crianças carentes da comunidade, tentar não deixar as crianças ir para um lado ruim da criminalidade, né? Desse lado Perfeito. ruim que nós temos na vida. E aí eu fui conhecendo o meu. Nesse dia eu fui sozinha, né? E aí, no dia seguinte, eu levei o meu pai, eu falei pro meu pai, ó, pai, eu gostei e tal, porque meu pai, assim, sempre foi trabalhando, minha mãe também trabalhando, então eu sempre fui uma menina muito pra cima, muito pra frente, sabe? Então, eu já saía de ônibus sozinha, nessa época eu tinha 11, 12 anos de idade, Caramba, eu andava de ônibus pra tudo quanto é lugar, que legal. e então, assim, aí eu fui, conheci, aí depois eu voltei pra casa, ó, pai, é assim, assim, assado. Aí meu pai falou, tá bom, agora eu vou lá conhecer e tal. E aí conheceu o Diogão, conversou com ele, né, pra ver como que era. E aí eu iniciei no projeto. Foi incrível, eu lembro da minha primeira aula, eu fui vestida de capoeira, com a calça da capoeira, a blusa da Que legal. capoeira. Eu falei, meu, eu não tenho roupa, eu vou com a minha roupa da capoeira. Que E legal. aí, no final da aula, o Diogão também sempre fazia uma rodinha de capoeira, ou era, na época, era dança. Como que é? Aquelas danças que você ficava fazendo com a mão, assim, sabe? Tipo, Hip hop? Não. tipo um hip hop, que você aí brincava de Tá. bater a bola no chão, jogava a bola, e aí a gente ficava brincando disso no final da aula. E foi muito legal, assim, foi uma experiência, foi onde eu fui começando a trabalhar em grupo, né? Porque eu lembro que naquela época o Diogão fazia a gente arrumar, separava em grupos, né? Para limpar a academia. Então, assim, a gente chegava mais cedo. Ó, vocês têm. Academia não, desculpa, a casa Tá. onde a gente treinava. Aham. Porque era no fundo da casa dele, né? Tá. Então tinha um espaço lá. Inclusive, eu até conversei com ele essa semana que eu vou fazer um tour até chegar onde eu treinava, lá onde eu iniciei, para a galera conhecer. Que Acho que vai ser legal. bem bacana. Maneiro. Não mudou muita coisa, então vai ser bem bacana. Que legal. Ô, Bia, me fala um negocinho, deixa eu só te interromper. Você disse que você começou com 12 anos, né, no jiu-jitsu, mas antes você também já treinou, você fez capoeira e você também, você chegou a fazer ginástica, que deu uma lida? Fez Sim, ginástica sim. Foi ginástica e... olímpica, na época ainda era sim, ginástica olímpica, hoje ginástica se olímpica. chama de ginástica artística. Sim, E eu fiz ginástica olímpica, eu fiz atletismo, eu pratiquei boxe também, o Muay Thai. O Muay Thai que eu legal. cheguei a competir o Muay Thai, eu fiz Olha, uma luta de Muay Thai quando eu tinha 13 anos. Era um evento que tinha na Gaviões da Fiel. olha Então, só. a galera ia lutar e assim, eu treinei 3 anos de Muay Thai. Eu comecei aos 11 anos e aí eu parei com 13 para 14, mas porque eu já tinha entrado no jiu-jitsu e eu comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu. Sim, Mas o que me fez ir para o jiu-jitsu e não ficar no Muay Thai, na verdade, foi as competições. Porque no Muay Thai eu era muito nova. Então eu tá. não tinha como competir. E quando eu descobri que o jiu-jitsu tinha muitas competições,
Aí, isso foi o que me fez me apaixonar pelo jiu-jitsu, porque eu podia competir muito mais do que se eu ficasse no Muay Thai. Perfeito. E você sempre foi muito competitiva, então? Sempre, sempre. Desde pequena, na escola, a gente montava os times, fazia todas as coisas e eu sempre fui muito competitiva. E o Competia muito com jiu-jitsu, o teu irmão? nossa, com meu irmão, vixe, nem se fala. Eu e meu irmão era no treino, a gente Os dois saía na começaram juntos? porrada. Sim, sim, eu fui conhecer, aí no outro dia que eu fui treinar, ele já foi comigo também. Aham. A gente começou praticamente juntos. Só Que legal, o meu pai, hoje é faixa preta também, pegou ano passado, quando que ele foi campeão legal. mundial lá em Las Vegas. Mas meu pai começou depois da gente. Aham. Mas eu e meu irmão sempre treinava, sempre treinava. Hoje não, hoje eu já apanho pra ele, não fazer o quê? Não dá mais. Mas também eu já bati muito no bichinho, coitado, quando era criança. Tinha que aproveitar, né? Tinha que aproveitar, porque uma hora não ia dar Ia mais. crescer, né? Uma hora ia crescer, já era. Ô, Sim. Bia, pô, que legal. E aí você, como é que foi? Você era muito competitiva, então você já chegou competindo? Como é que o Diogo já te colocou para competir? Você já, através dessas modalidades que você já praticava antes, você sentiu bastante facilidade, então, na questão física, na questão de informação do jiu-jitsu? Como é que foi isso aí? Então, não foi difícil esse Adaptação? engajamento, né? Essa entrada no jiu-jitsu, porque no Muay Thai, a gente, além de treinar a parte em cima, chute, soco, essas coisas, a gente treinava também um pouco do jiu-jitsu, Ah, sabe? que legal. Então, mas era assim, aquele jiu-jitsu bem. Não era jiu-jitsu, mas Tá, era sim. alguns golpes de jiu-jitsu. Então, Tá. por exemplo, eu e meu irmão sabia muito fazer guilhotina. Na época, então, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu pegava todo mundo na guilhotina, porque eu gostava muito, porque eu aprendi a fazer, né? Sim. E naquela época, quando eu comecei o jiu-jitsu, o Muay Thai, ele não era a graduação, não era por Kroang, né? Porque Kroang é aquela paradinha Tá, que sim, coloca no sim. braço, né? Aham. Na época que eu treinava ainda, no início, era por faixa. E naquela época eu peguei a faixa amarela, que era a graduação do Muay Thai. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu não tinha kimono, não tinha faixa, não tinha nada. Eu levei a faixa amarela. Então, é um segredo, gente, ó. Não fala pra ninguém, mas eu comecei na faixa amarela do Não, jiu-jitsu. dando guilhotina em todo mundo, o Diogo até deixou, fala, pode Não, ficar. o Diogão deixou, ele viu, tipo, meu, eu catava o pescoço da galera e só sabia fazer força, só apertar. E aí eu comecei o jiu-jitsu na faixa amarela, por causa Que do Muay Thai, maneiro. e juntou tudo. E aí... E a primeira Então, competição? a minha primeira competição foi um interno, né? Foi um interno com os meus amigos mesmo, que treinavam comigo. Eu fui vice-campeã. E o meu campeonato fora de academia, que foi num ginásio e tal, meu primeiro campeonato foi no Clube Pinheiros, onde teve um evento bem legal, grande, assim, eu não lembro agora qual era o nome Aham. do campeonato, mas eu também lembro que eu fiquei em segundo lugar, Que mas foi o meu legal. primeiro campeonato, assim, que eu lutei num ginásio, sabe? Foi a criançada toda do projeto lutar. Foi um dia especial. Eu tenho várias fotos, várias lembranças desse dia. E engraçado que a gente olha as fotos antigas, assim, que nem é tão antiga assim, mas é antiga, Sim, sim. que como o tempo passa, assim, como a gente muda, né? A Muito gente vê rápido. muito rápido, Muito rápido. muito rápido. Então, E as minhas primeiras competições foram assim, sabe? E o eu que fui você vice-campeã. sentiu, Bia? O que você sentiu nesse torneio que foi lá lutar no ginásio, fora de casa, né? Assim, não era com a equipe, era com pessoas diferentes. O que você sentiu depois desse campeonato? Foi, eu quero mais disso aí, eu quero sentir mais essa adrenalina aqui, eu quero sentir mais esse negócio aqui que eu tô sentindo. Foi Com assim? certeza, foi isso que nem eu falei, o jiu-jitsu, como tem bastante competições, e quando eu fiz essa primeira luta, né,
eu gostei muito da sensação, desse desafio, né? Então, foi quando eu comecei a querer mais daquilo. Então, eu treinava já, tipo, caramba, quando que vai ser a outra competição, professor? Como que vai ser? Quando que eu vou lutar? E aí eu lembro que o Diogão, na época aqui, tinha o circuito, até hoje tem, né? Mas um dos campeonatos maiores que tinha na época, quando eu era... que hoje cresceu muito e quando era criança, foi Aham, a Federação Paulista. Sempre sim, preparou campeonatos muito legais e sim. organizados assim, né? Então, eu lembro que a minha primeira carteirinha foi o Diogão que fez. Ele falou, ó, vocês vão lutar o Circuito Paulista, vão lutar o Campeonato Paulista no final do ano. E aí eu fiquei toda empolgada, assim. E aí Legal. ele fez a minha carteirinha, fez para mim e para os meninos. Ele fez a nossa carteirinha. Só que aí ele pegou e falou assim, ó, eu nunca mais vou fazer a carteirinha de vocês. Então vocês se virem para fazer. Tá aqui. Aí ele deu a carteirinha na nossa mão e falou, ó, você vai entrar no site assim, vai colocar assado, vai fazer assim, 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 porque vocês têm que aprender. Não posso ficar fazendo tudo para vocês. Aí a partir do outro ano, a gente já aprendeu a fazer, já começou a fazer as carteirinhas e começou a competir sempre. Que legal. Sorte a sua que era a internet fazendo no site. Na minha época era por carta. Nossa, meu, caramba! Então, pra mim Ah, tava fácil, tava foi mais bom, foi fácil. bom. Ô, Bia, e como é que foi a sua primeira competição grande, assim, vai, que você começou a ir para um paulista, e aí você, fala um campeonato, o primeiro campeonato brasileiro, você lembra ou foi direto para o Mundial de Juvenil? Como é que foi? Foi brasileiro ou mundial que aconteceu, que você participou primeiro? Não, o meu primeiro, eu não cheguei a lutar brasileiro de faixa azul. Eu comecei a Tá, lutar, não lembro, mas eu acho que eu comecei a lutar o brasileiro na faixa roxa, se eu não me engano. tá. Eu preciso procurar a foto, porque eu, inclusive, essa semana eu fiquei procurando fotos de quando eu fui campeã mundial, né? Aham, Porque eu falei, não, porque eu já fui campeã da CBJJE, da tá, IBJJF tá, e do World Pro. Então, tá. são vários campeonatos mundiais. E Aham. eu falei, não, eu quero saber todos que eu fui campeã. E aí eu comecei a procurar as fotos, né? Então, eu não me lembro de ter lutado o brasileiro na faixa azul. Eu lembro a partir da faixa roxa. Tá, fala Então, do o meu Mundial. primeiro... Hã? Fala do Mundial da IBJJF. Isso, aí o meu primeiro campeonato grande, né, que foi o Mundial da IBJJF, foi na faixa azul de juvenil e 2012? 2012. Isso, 2012. Eu tinha Ficou, 16 anos. ficou nervosa quando falaram que você ia lutar um campeonato mundial? Ah, na verdade, eu não fiquei nervosa, eu fiquei muito ansiosa. Eu Aham. dormia pensando naquilo, contando os dias para ir para lá para lutar, sabe? Já tinha ido para os Estados Era. Unidos? Oi? Já tinha ido para os Estados Unidos? Não, eu Foi tudo junto? nem pensava em ir tão cedo para os Estados Unidos, Que porque legal. meus pais não tinham condições Sim. nenhuma, né, de Aham. bancar financeiramente uma viagem assim. Uhum. Então, se não fosse o jiu-jitsu, através do jiu-jitsu, eu não sei quando eu iria para os Estados Unidos, né? Aham. É um sonho para todo mundo, Sim. mas eu não sabia. Só que quando eu decidi, né, e quando meus professores começaram a colocar isso na minha cabeça, de que para eu ir para o Mundial, para eu lutar um Mundial, foi uma decisão muito assim, caramba, meu, não acredito. Tipo, ir para os Estados Unidos, ainda lutar o Mundial, né? Ficou naquela coisa assim, naquela expectativa de como fazer para ir para lá, sendo que Sim. tinha que tirar o visto. Todo mundo fala que, mano, o visto é uma coisa difícil de Aham. tirar. Ainda mais, tipo, a gente não sabe quais são os critérios, e aí você fica Exatamente. morrendo de medo, né, do que vai acontecer. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui tirar o visto, as coisas foram todas encaminhando, fui fazendo rifa, fui pedindo ajuda para as pessoas, fui procurando apoio. Então, muitas pessoas me ajudaram para eu estar lá no Mundial, né? Muitos amigos da academia, Perfeito. muitas pessoas que
me viam treinar muito o dia inteiro, ralando, falando, meu, não, essa menina vai ser campeã, então eu vou ajudar ela e tal. E aí eu fui fazendo as coisas, foi dando certo, fui juntando dinheiro, e aí eu fui pra lá. E assim, uma coisa que eu acho muito importante até falar pra galera, assim, principalmente pra galera que tá começando, é que hoje em dia, Cavaco, eu vejo que a galera que tem esse sonho de viver do jiu-jitsu, de ser campeão e tal, eu vejo eles falando muito do resultado final, né? Que é você ser o campeão, é você conhecer o mundo, né? Através da luta e tal. E aí, às vezes, você pergunta para as pessoas, e aí, o que você quer? Pô, eu quero conhecer o mundo através do jiu-jitsu, eu quero ser uma medalha de ouro e tal, tal, tal. Mas aí vem a pergunta, mas você quer se preparar para isso? Você quer treinar para isso? Tá disposto a dedicar? Você quer se dedicar para aquilo, ter disciplina naquilo, porque o que vai fazer você ser campeão, o que vai fazer você conhecer o mundo é a sua dedicação, sabe? Porque as pessoas falam, eu quero viver do jiu-jitsu para viajar o mundo. Pô, mas se você tiver um emprego qualquer, trabalhar pra caramba e ter seu dinheiro, você pode viajar o mundo. Também, então são questões de prioridade, né? E eu lembro que quando eu fui pro Mundial, eu tava nos Estados Unidos, tipo, caramba, tô nos Estados Unidos. Mas só que eu não queria sair do hotel. Perfeito. Eu não queria sair do quarto do hotel até eu ir lá e lutar, porque eu queria ser campeã. Então, eu ficava trancada, eu só saía para comer. Eu saía para comer, voltava pro hotel e ficava lá. Saía para comer e para academia treinar. Depois voltava pro hotel. E eu não conheci nada, porque eu queria ser campeã. Então, eu ficava no quarto escutando música, andando para lá e para cá e concentrando, sabe? E aí, quando chegou lá, eu consegui ser campeã mundial. E eu treinei muito para aquilo, eu me dediquei muito para aquilo, sabe? E foi uma realização. E eu acredito que foi dali que eu falei, meu, é aí que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida, porque eu falei, ano que vem eu quero estar lá de novo. E não quero só estar no Mundial, quero estar no Pan-Americano também. E foi aonde então, de Pan-Americano a Pan-Americano, Mundial a Mundial, eu sempre treinei muito e sempre corri atrás de tudo para ter o dinheiro para estar viajando e para estar bancando todos os custos. Então, eu acredito que foi dali. Só que se eu não tivesse me dedicado, eu acho que se eu tivesse deslumbrada para ir para os Estados Unidos, para conhecer outro país, não teria chegado. Eu não ia ganhar. Porque eu ia estar concentrada em outra coisa, sabe? Sim, perfeito. Eu concordo com isso, Bia. É exatamente isso. Muita gente, às vezes, muitas pessoas se vislumbram com os Estados Unidos, e querem sair, conhecer, ir para a praia, ir para a loja, não sei o quê, tudo quanto é lugar, né? E aí, o principal foco que levou a pessoa para lá, ela já deixou de lado, né? Então, estraga todo uma periodização, meses de treinamento e, às vezes, uma vida, né? Porque a gente está treinando uma vida, né? Para poder chegar ali naquele momento no Mundial, né? E além de você ganhar o título ali na categoria, você ficou em terceiro no absoluto ainda? Fiquei terceiro no absoluto. No primeiro Mundial. Isso, no meu primeiro Mundial. E eu vou te falar que, assim, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu fui campeã da categoria, que eu perdi o absoluto. Foi engraçado, porque... Acontece, é um momento de êxtase que relaxa depois o corpo. É normal. E assim, mas eu tava tão feliz, eu fiquei tão feliz com aquilo, que quando eu fui lutar o absoluto, tipo, eu queria vencer também, mas eu já parecia... Eu lembro meu professor falando pra mim assim... A Bia perdeu porque ela desconcentrou. Ela já tinha ganhado a categoria, então ela nem lembrava mais. Então, aí assim, porque no ano seguinte, eu fui campeã peso absoluto na faixa azul no Mundial. 2013, juvenil também, né? Oi? Juvenil também, né? Juvenil também.
Eu fui campeã do PAN, peso e absoluto, e no Mundial também, peso e absoluto. Que maneiro. E aí já chegou depois desse do segundo Mundial que você ganhou em 2013, peso absoluto, né? Aí você já pegou a faixa roxa e começou toda a trajetória na faixa roxa também. Com certeza. Aí eu peguei a faixa roxa, aí eu comecei. Aí, assim, né? Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que era assim: eu queria chegar na faixa roxa, sabe? Porque hoje eu acredito que o maior índice, acompanhando a academia, o processo de todo Aham. mundo, cada aluno, na faixa azul tem o maior índice de desistência. E eu acreditava que se eu chegasse na faixa roxa, eu nunca Aham. pararia, sabe? Eu falava assim, não, meu, eu tenho que. Você é louco, eu tenho que chegar. E eu ficava assim, com isso na cabeça, sabe? E aí, quando eu cheguei na faixa roxa, falei, ufa, agora eu não paro nunca mais. É isso Que aí. maneiro. E aí eu Ah, comecei a lutar os campeonatos também. Eu fui campeã no primeiro ano, eu fui campeã. deu uma travadinha aqui. Espera aí que já vamos voltar, pessoal. Aguenta aí. Deu uma travada aqui. Espera aí, pessoal. Vou desligar aqui a câmera da Bia. Vou chamá-la de novo aqui, só para não perder aqui. Já vamos chamar ela aqui de novo, pessoal. Acho que deu uma travadinha lá. Calma aí, já estamos conectando aqui novamente. Vamos lá, Bia. Voltou. No teu primeiro ano de roxa? Isso. Então, aí eu fui campeã mundial no meu primeiro ano de roxa. Sim. Eu fui campeã na CBJJE também. Tá, Fui campeã em 2014, se eu não me engano, eu fui campeã peso absoluto na CBJJE e no tá. peso da IBJJF. Perfeito. E no ano. Aí foi isso. Aí nesse ano eu fui campeã brasileira também, fui Sim. campeã do Pan-Americano. E aí, Aí graças a já Deus, marrom deu tudo certo. 2016. Marrom em 2016. Na verdade, eu lutei 2 mundiais de roxa. É, Um, da 14 e 15. isso, aí nesse meu Aí, segundo ano de roxa, eu perdi a categoria na semifinal e aí eu venci o absoluto, né? E aí eu me superei, né? Porque eu me sentia muito preparado, tava muito bem. Acabei perdendo a categoria, aí eu, tipo, não, agora eu vou lutar absoluto. E diferente do outro, aí, né? diferente do outro. E É. aí fui campeã na roxa do absoluto. E você mesmo sempre entre as mais leves, né, Bia? Você sempre teve uma facilidade de lutar nos absolutos, que eu sempre acompanhei você lutando. Você luta muito bem com as meninas maiores que você, né? Sim, eu sempre, aqui na academia, a gente sempre fez um trabalho não só para categoria, né? A gente sempre treinou para o absoluto Tá. também. Então, eu sempre treinei muita queda, é, eu sempre treinei muito, assim, sabe? Então, eu sempre gostei muito desse negócio de desafio, né? Como eu sou muito competidora, assim, eu Aham. acho que a categoria é muito difícil. Sim, Pô, você encontra as pessoas do seu peso, sim. casca grossa pra caramba. Só que no absoluto você tem o desafio que você compete com pessoas mais pesadas, mais fortes que você. Então eu sempre gostei disso. E eu também sempre acreditei que o jiu-jitsu foi feito para o menor ganhar do maior, né? Tipo Perfeito. assim, dos benefícios do jiu-jitsu é esse, do Sim. menor conseguir se defender, do menor conseguir também Aham. se desenvolver, mesmo a pessoa sendo grande. Então, por isso que eu sempre me joguei nos absolutos, sempre gostei. Então, perdendo ou ganhando, claro que quando você é menos maduro, você tá nas faixas coloridas, você não aceita de jeito nenhum, acaba, às vezes, ficando com alguma rivalidade de alguém que você lutou e fala, meu, não aceito perder para essa pessoa e tal.
Mas quando você vai amadurecendo, você vai vendo que não é isso. Tipo assim, dentro do tatame sai na porrada, luta, mas fora do tatame, meu, fazer o Exatamente. quê? Ganhando ou É. perdendo, tá A todo mundo vida que ali, segue, todo né? mundo junto, é do jiu-jitsu para todos. Então, é isso, sabe? Então, O... pode falar. Não, eu ia te perguntar que aí você ganhou o Mundial de Marrom 2016, aí 2017, no comecinho do ano, o que aconteceu, Bia? Então, eu ganhei a categoria no Ah, Mundial de faixa marrom. E em 2017 eu não fui campeã. Eu lutei o Mundial. mas você recebeu a faixa preta. Isso, sim. Sim, foi. Exatamente. Eu peguei a faixa Você preta. já estava já sabia que ia receber a faixa preta depois do Mundial? Já tinham falado? Como é que tava essa coragem para enfrentar na faixa preta? Tava ansiosa para chegar na preta? Tava, com certeza. Eu acho que a faixa preta no jiu-jitsu é a sua graduação, né? É o começo Sua de tudo. é o começo, tipo a conclusão de um ciclo para o início do resto Sim, da sua vida, né? perfeito. Então, eu estava muito ansiosa, assim, eu tinha sido campeã mundial, mas naquela época não tinha muito aquilo de falar sobre graduação e tal, então sempre era muito surpresa, sabe? E como eu tinha lutado todos os anos 2 anos Faixa. em cada faixa, na faixa marrom eu tinha sido campeã uma vez, né? Eu tinha 8 meses de faixa marrom quando eu Aham. peguei a minha faixa preta e eu troquei minha faixa. E aí eu achei que eu iria ficar mais um ano, Sim. lutar mais um ano e tal, e depois, né, provavelmente poderia ser que eu pegasse. Mas aí não, tipo, veio bem, eu fiquei muito feliz. Foi em 11 de dezembro que eu peguei, Ah, 11 foi em de dezembro. dezembro. Isso, 11 de dezembro de 2016 eu peguei minha faixa preta. E foi uma emoção muito grande. Eu lembro que eu fiquei, olha, eu vou te falar, eu acho que eu fiquei mais de um mês olhando para baixo assim, tipo, nossa, será que é verdade isso? Meu, não, é verdade isso que tá acontecendo? Então, eu não conseguia, eu olhava para mim de faixa preta e eu falava, nossa, que é isso? Eu tô na faixa preta. É incrível, né? E um dos meus objetivos, na época eu tinha 20 anos quando eu peguei a faixa preta, hoje eu tenho 24. Aham. E eu consegui concluir aquilo que eu tinha meio que planejado, sabe? Porque fazendo algumas contas e tal, assim, eu me imaginaria pegando a faixa preta, eu acho que até os 21 anos, né? Ah, Mais ou menos. E eu comecei a fazer a faculdade logo quando eu terminei a escola, eu comecei a fazer faculdade de educação física legal. e eu fiz umas contas que seria bem próximo de quando eu pegaria a faixa preta, eu estaria formada. E olha a importância de você se planejar assim, né? Tipo, Exato. você ter uma meta e buscar aquilo. E graças a Deus hoje eu sou formada, sou faixa preta, Que vivo, legal. vivo do esporte, amo o que eu faço, né? E aí, assim, você começa a planejar novas metas, novas coisas para você, objetivos para você alcançar. E aí vai vivendo, vai trabalhando para isso. Já falando nisso, Bia, sua dedicação, seu planejamento, que isso aí é incrível de verdade. Todo campeão, né, planeja assim, nada cai do céu, nada vem por acaso. Falando nesse planejamento, quais são seus planos futuros para a faixa preta? O que você almeja chegar aí que você tem para as próximas temporadas? Bom, olha, eu ainda não fui campeã mundial na faixa preta da IBJJF. Isso é Quase, muito triste para mim. quase É já. uma coisa. Mas assim, eu sei que tudo tem o seu tempo. Exato. Eu acredito em Deus, eu acredito que É no as tempo coisas dele. acontecem no tempo dele, na hora dele. E com certeza, quando eu conquistar aquilo, eu sei que vai ter sido a minha hora, que vai ter sido o meu momento. E eu vou continuar trabalhando, eu vou estar preparada para aquilo. Né? Então,
hoje em dia, um dos meus principais objetivos é ser campeã mundial, é começar, buscar o campeonato mundial para conquistar não só um, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 Exatamente. É mundiais. assim mesmo que vai acontecer, eu tenho certeza disso. E aí é isso, por enquanto é isso. Assim, muitas pessoas me perguntam, Bia, mas você não vai abrir uma academia? Bia, você vai querer ser professora, vai querer sair do Brasil, enfim. Mas eu sou muito nova ainda, eu tenho uma carreira Exatamente. como atleta ainda muito extensa, ainda tem anos para mim estar vivendo isso. Sem contar que você acaba vendo os atletas hoje, os atletas que sempre que é campeão, tipo, 8, 9, 10 vezes sendo campeão e abrindo suas academias agora, né? Sim. Então tem muito chão pela frente, né? Claro que um dia eu penso sim em ter uma academia, mas também tem a hora certa para isso. Não, com certeza, Bia. Isso aí é tudo questão de planejamento. Isso aí as coisas acontecem, você continua, é só você continuar fazendo da maneira que você fez até então, seu planejamento de chegar na faixa preta, de se formar na sua faculdade. Continua agora com a sua meta, né, de você usufruir o máximo possível da sua juventude, da sua saúde, né, que agora é a hora. Agora é a hora de você investir tudo que você tem para depois, lá na frente, você colher os seus frutos. E você planta agora, batalha, que com certeza o caminho é esse. Você está no caminho. E falando nisso, que a gente já está tocando nesses seus pontos, nesses objetivos, suas metas como faixa preta, vamos colocar uma situação em relação... Como é que sempre foram os seus treinamentos, Bia? Você... Em questão, vamos lá falar do jiu-jitsu feminino, né? Que isso é um ponto muito importante também da gente bater esse papo. Em relação a você, além de ser menina no meio dos meninos, que também tem mais meninas, mas a proporção é menor, e como você sempre se preparou para ser campeã, e você sempre foi campeã, tá a prova disso, de todas as faixas que você passou, né? Sendo menina e menor, né? Pequena ainda, peso pena, peso leve, né? Então, assim, como é que faz essa sua preparação? Como é que os meninos, os irmãos Almeida, preparam esse teu trabalho? Como é que eles fazem uma periodização sua, uma preparação, um camp para você lutar o Mundial? Explica para mim aí. Olha, eu sempre, como eu falei já várias vezes aqui, eu sempre treinei muito, assim, sabe? Sim. Mas muito de muito. Eu já cheguei a fazer 6 treinos por dia, de 5, 6 treinos por dia. Isso na minha faixa azul, na minha faixa roxa. Então, eu sempre treinei muito. E a minha média de treino, ainda hoje, é de 3 a 4 treinos por dia, tá? Isso dividido em jiu-jitsu, a maioria, e um de físico. Preparação física, isso. Então, é dividido em o treino de competição. Eu faço o treino... Eu gosto de treinar musculação de manhã, eu não gosto de treinar musculação à tarde, principalmente porque o jiu-jitsu é pesado. Assim, depois de um treino de competição, por exemplo, você fazer preparação física, você vai estar quebrado. Exatamente. Então, eu gosto de treinar musculação de manhã. E aí eu faço, dependendo do dia, eu faço escolinha, depois treino da meio-dia e mais um treino à tarde. Ou eu faço musculação de manhã, meio-dia, uma escolinha de tarde e à noite mais um treino. Então eu divido o meu dia nessa linha. Assim. E no teu... Desculpa, pode falar. Não, é isso. Aí, assim, os nossos professores sempre fazem esse treino não só comigo, mas com todos os meninos aqui. Hoje eu treino, os meus treinos, eles são com o Caio, né? Porque o Diogão foi que iniciou a gente no projeto, ele abriu o projeto, mas logo em seguida nós começamos a treinar com o Caio e a partir daí a gente sempre treinou com ele, né? E aí é isso, a gente treina em relação a essa periodização, pô, você tá treinando pra caramba mesmo, assim, não tem como não fazer isso acontecer, dar certo, né? Mas assim, vamos lá, no teu treino lá no tatame, começou um treino de competição.
como é que o Diogo separa? Ele bota todo, o Caio separa, ele coloca você com todo mundo para fazer o treino específico ou separa por grupos de peso, separa, ou você treina, vai, tipo, com os caras de 100 quilos também, homens de 100 quilos, você treina, por exemplo? Eu já treino, sim, eu treino, sim, mas só que muitas vezes a gente separa, que depende do dia também, né? Tá. Tem dia que a gente separa com peso leve com leve, a gente treina com... Separa por peso mesmo. Sim. E tem dia que é mais misto, que você acaba treinando com pessoas mais pesadas também. Até porque eu gosto de lutar absoluto. Então, assim, claro que a força não é compatível, porém... porém, é o mais próximo que a gente consegue ter, né? Porque lógico. A gente não tem todos os biotipos femininos dentro de uma academia ainda. Perfeito. Né? É isso aí, não, mas por isso que eu te perguntei, porque aqui a gente sempre eu sempre tive bastante meninas, né, também, a gente sempre treinou as meninas também. Na época, lá para trás, tinha a Michelle, tinha a Luísa, tinha a Marina, né? Então tinha a Priscila, né? Então tinha essas meninas que, assim, a gente separava, eu fazia o treino delas, assim, que elas, principalmente a Michelle do teu peso, e a gente fazia um treino, eu separava na época da periodização, eu separava um treino dos meninos proporcionais ao tamanho dela, né? Para poder realmente fazer um negócio, os moleques saíam na porrada mesmo, assim, sabe? Assim, porque eu vejo que é um ponto muito difícil, né? Ainda hoje, Bia, não sei como é que você vê isso em relação... Não é todo homem que sabe treinar com mulher, né? Se o homem fica assim... Eu vejo que, assim, eu encontro muito que se o cara fala... Pô, vou treinar com mulher primeiro. Ou o cara deixa à vontade, não deixa a mulher fazer... deixa a mulher fazer tudo, né? Por causa com receio de fazer alguma coisa, né? Em relação a isso, e a mulher percebe que tá sendo, tá deixando treinar, treina direito, não sei o quê, né? Isso acontece muito. Ou o cara, ele não tem o meio termo, ele amassa, faz muita força, o que aí também pode machucar. Então, assim, é difícil você pegar um cara, assim, mais pesado, que saiba treinar, né? O meio termo, chegar a um equilíbrio, sair na porrada, mas saber treinar, né? Sem aquela grosseria, porque mexe muito com o ego, mexe muito com a vaidade. Quando já treina com o menor e o menor faz alguma coisa no maior, já é. Então, aí treina com a mulher, fazer alguma coisa no cara. Então, tem gente que não sabe ainda interpretar esse tipo de situação. E como é que acontece alguma coisa desse tipo, assim, quando você treina, quando tá treinando, ou já aconteceu na academia, tipo de... Ou o cara deixar você à vontade, você fala, pode treinar direito. Ou o cara te amassar muito, machucar, fazer muita grosseria, tal, assim, acontece isso, Bia? Eu posso só pegar o carregador do meu celular? Fica à vontade, lógico. Não sei porque eu coloquei que estava funcionando, agora não está mais. E fica à vontade. Peraí, rapidinho. Vai lá, relaxa. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui com a Bia, agora a gente está conversando, batendo um papo aqui sobre o jiu-jitsu feminino, né? Que é algo muito importante, né, da gente conversar. A Bia é uma grande competidora, campeã mundial em todas as faixas. Aí, futuramente, todo mundo sabe que vai ser na faixa preta também, né? E é muito importante esse tema, esse ponto, né? Onde o jiu-jitsu feminino está crescendo de uma maneira absurda, né? As mulheres estão se destacando, as mulheres estão chegando de uma maneira muito forte, né? E o jiu-jitsu feminino, muitas vezes, na maioria das vezes, eu posso dizer, tá mais bonito do que o masculino, né? E arrumou, Bia? Arrumei, tudo certo. Vamos agora. lá, então. Fala pra gente aí, então, se existe na academia aquelas vezes que você vai treinar com alguém, o cara alivia muito e tem aquele cara que judia muito. Existe esse cara que não sabe, às vezes, controlar o meio termo ali? Sim, eu me sinto muito privilegiada. Perfeito. Porque eu cresci entre eu, meu irmão, o Léo, que hoje é meu marido, o Clandestino, o Jackson, entre esses meninos, assim, vamos se dizer assim, né? Esses meninos que foram os que sempre estiveram ali, né? Então, assim, a gente cresceu treinando junto. Então, na época, nós fomos evoluindo, tanto fisicamente como mentalmente, enfim, juntos. Perfeito. Então, eu conseguia treinar muito com eles, perfeito, né? Principalmente
Sempre, né? Em todos os treinos a gente Aham, sempre treinava muito. Então, eu sempre fui uma menina que treino muito. Tanto que quando a gente fala sobre ah, ter igualdade em relação a aham, premiações, não sei o quê, aham, pô, eu falo, eu treino igual os meus parceiros aham, que são campeões, eu aham. faço a mesma coisa que eles, às vezes até mais, Uhum. e por que que Vou eu ganhar não menos. posso vou ganhar menos? Aham, Porque eu me dedico tanto quanto, sabe? perfeito. E eles sempre foram meus parceiros de treino. Então, graças Aham. a Deus, eu tive sempre uma preparação muito boa. Porque quando você está se desenvolvendo, querendo ou não, por mais que o menino acaba sendo mais forte, mas tem uma época que a gente é meio que muito parecido, muito Aham, sim, igual, sim, né? sim. E Mesmo que vocês às vezes cresceram juntos, né? Então isso ajudou sim, muito. isso, e mesmo que tenha alguma diferença de peso. Então, graças a Deus, eu vou falar que eu nunca passei por tanto sufoco, vamos se dizer assim. Porque eu me vejo uma pessoa muito técnica. Perfeito. Então, claro que eu já passei por, às vezes você tá treinando com alguém, que aí, Aham, com algum cara, e aham, aí o cara começa a não querer fazer tanta força e tal, aí ele aham. começa a falar, eu não vou fazer tanta força e tal, beleza. Aí eu, não, tudo bem, só que eu falo assim, beleza, Aham. só que eu vou pra Eu cima, vou, se exatamente. você quiser ir devagar, tudo bem, Azar o mas eu seu. vou. Então, assim, aí a pessoa, tá bom e tal. Assim, eu acho que, claro que eu não sou a superpower, claro que Aham, não. Poxa, eu luto com uns caras que eu lógico. sei que é muito forte, que Aham, não realmente não dá. sim. Porém, eu não, independente de quem eu estiver lutando, eu vou ir para cima, eu Dá o seu vou melhor. lutar, eu vou dar o meu melhor. Se Perfeito. a pessoa quiser fazer corpo mole ou não, né? Aham, Aí, sei lá, eu acho que é pior para a pessoa, sabe? E também para ela treinar, para ela chegar num nível e treinar, saber essa diferença de que você está treinando, dando treino para a pessoa, mesmo talvez você sendo mais forte que aquela pessoa, você tem que entender muito do jiu-jitsu, perfeito. né? Tem pessoas que falam que tá aliviando, mas Aham. não sabe dar treino, então, tipo, não sabe. Exatamente. Então, tipo É, assim, mas não adianta. foi essa pergunta que eu fiz, porque, mas isso, Bia, acontece muito numa classe de grupo mesmo, mas não no time de competição, que o pessoal tem mais domínio do que está fazendo, né? Uhum. E aí, não, mas é que você realmente você foi privilegiada, nasceu e foi criada com esses garotos que quando você vai tendo essa mesma preparação na sequência, assim, todo mundo sabe treinar com todo mundo, então é um sair na porrada dando o seu máximo e ninguém se machuca e não tem dessa, a força fica igual, que nem você falou, isso é Uhum. incrível. Então, realmente é muito bom isso que você falou, porque é legal esse tipo de recado que você está passando também para poder mostrar para o pessoal também que o jiu-jitsu feminino já chegou, né? E que nem você falou, às vezes eu vejo as meninas falarem, outro dia eu vi uma live da Luana também, tava falando, né, de exatamente isso da premiação, das coisas, tava falando, pô, a gente treina igual, a gente corre atrás igual. O que eu vejo assim, Bia, que é só questão de continuar. Porque, É, assim, é só questão de continuar. Continuem batalhando. Porque vai chegar um ponto que vai igualar, não tem como. Entendeu? É só continuar, só não pode desistir. Não pode, não reclama, só continua brigando pelos seus direitos e dando o seu melhor de vocês no tatame, que tudo vai chegar ao nível de estar uhum. igual e vocês já plantaram lá a sementinha, a época da Letícia, da Leca, das meninas. Agora vocês vêm e continuam o trabalho. Daqui a pouco vai estar todo mundo feliz, todo mundo ganhando o que merece de verdade, né? Que, pô, com certeza, isso aí com certeza eu não tenho dúvidas, né? Porque hoje ver vocês lutarem é mais bonito do que ver os homens lutarem, né? Isso aí com certeza. Bia, vamos lá, falar aqui agora. Tem algum momento marcante da tua vida, alguma luta que se destaca, que foi, pô, essa aqui é a luta do meu coração, essa aqui, seja numa vitória, numa derrota, assim, num aprendizado, mas uma luta que marcou sua história até agora? Então, quando eu venci a luta, quando me perguntam isso sobre luta, um momento importante, tal, na competição, enfim, é,
eu sempre lembro do Absoluto, da final do Absoluto na faixa roxa. Porque foi um campeonato muito difícil, assim, sabe? Porque eu tava com uma... Eu tava... Do mesmo jeito que eu me sentia muito preparada, eu tava com uma pressão de fora. Porque eu lembro que nesse ano eu perdi o Pan-Americano. Na final... Acho que foi na final que eu perdi o Pan-Americano. E aí, o que aconteceu? Foi a primeira vez na minha vida que eu perdi que eu tomei WO, porque isso no absoluto. Eu perdi na final da categoria do PAN, e aí eu me inscrevi para o absoluto. Aí nessa que a gente foi pro hotel e voltar pro ginásio, aí a IBJJF, eles sempre, assim, se as lutas vão acabando, eles vão adiantando tudo, né? Sim. Então, tava marcado um horário e aí acabaram adiantando um pouco. E eu cheguei no horário lá para lutar. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, a menina já tava fazendo a outra luta, que na verdade era para ela lutar comigo. E aí, eu acabei perdendo esse campeonato. E aí eu voltei para casa e nessa época eu arrumei um patrocinador muito bom, assim, que estão comigo até hoje. São pessoas... O Emiliano, ele é uma pessoa do bem, sabe? Ele é de um motoclube, ele é presidente de um motoclube. E meu pai fez amizade com eles e tal. E eles foram as pessoas que pagaram minha faculdade, inclusive. Que legal. E que me ajudam até hoje. Então, eu sou muito grata por eles, sabe? Pelo que eles fazem comigo. E o que me motiva muito a ajudar as pessoas são atitudes que nem eles fizeram, que eles tiveram, de que sem me conhecer direito, eles me deram uma baita oportunidade, sabe? Tipo, caramba, mas eles nem me conhecem direito e eles acreditaram em mim de uma certa forma que é inexplicável, sabe? É coisa de Deus. Então, verdade. Assim, eu perdi esse campeonato e aí eles me cobraram. O Emiliano me cobrou. Ele falou assim, Bianca, você só faz isso da sua vida. A sua vida é treinar e estudar. Então, você tem que ser a melhor nisso. Você não pode perder. Ele falou assim pra mim. Então, aquilo ficou gravado em mim. E ele falou assim, se você perder mais uma vez, você vai perder seu patrocínio. E aquilo ficou, tipo, caramba, mano, nossa, é verdade e tal. E aí, ó, treinando. Chego no Mundial, eu perdi a categoria. E aí, eu perdi na semifinal. Por, besteira, eu tava ganhando a luta no finalzinho, acabei tomando uma chave de braço. E aí eu saí da luta, nossa, eu chorava, mas eu chorava não porque eu tomei o armlock ou porque eu perdi, não porque é claro que foi porque eu perdi, mas porque eu perderia o meu patrocinador, que Perfeito. Se eu perdesse ele, aquele patrocinador, pode ser que eu não encontraria mais um patrocinador daquele, ainda mais naquela época. E aí eu fiquei muito triste, nossa, mas eu fiquei triste, fiquei pensando... E agora, o que eu vou falar pra ele? Nossa, aquele dia foi muito tenso pra mim. E aí eu decidi me inscrever no absoluto, né? Eu sempre luto absoluto. Falei, ainda tem o absoluto. Só que, o absoluto é difícil pra caramba. E aí, quando saiu a chave, a minha segunda luta, eu fiz a primeira luta, a minha segunda luta era com a Ana Vieira, a irmã do Rodolfo. Sim. E eu já tinha perdido pra ela uma vez... E aí, tipo assim, só lutadora. E eu falei, caramba, nossa, mano, mas vamos lá, né? Vamos lá. E aí eu ganhei a primeira, aí eu ganhei da Ana na segunda luta. E aí eu falei, cara, nossa, mano, caramba, eu acho que ela era mais difícil ali, assim, parecia, assim, sabe? Uma das mais difíceis. E aí eu ganhei, e aí eu lutei a semifinal com uma loira. Na época eu lembro assim, porque eu sempre fui muito pequena e magrinha, né? Então ela era gigante, com as mãos assim, sabe? O queixo quadrado. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer força com essa mulher? E aí, no meio da luta, sentia muita vontade de vomitar,
com aquela pressão, adrenalina, e eu ficava pedindo, Deus, não deixa eu vomitar, deixa eu ficar calma, por favor, não sei o quê. Ganhei dessa menina por uma vantagem. Cara. Beleza. Aí na final, eu tava perdendo a luta inteira. Nossa, foi uma lástima. Eu tava perdendo. Com quem foi? Foi com a Amanda Alequim. Ela é aluna do pé de Do pé de pano. Isso. Sim. E aí, eu perdendo a luta inteira. A menina, naquela época, eu acho que ela era level médio, né? E eu sempre fui pena. E aí, menina forte ganhando de mim de 4-2 a luta inteira. Eu não sei que diabos aconteceu. Eu não sei. Eu só sei que chegou uma hora que eu acabei nas costas dela com um gancho. Tu não sabe o que aconteceu? Não, eu não lembro. Eu só sei que eu fui lutando. E aí eu cheguei nas costas dela. E aí faltava 30 segundos, eu acho, para acabar a luta. E eu na briga de colocar esse gancho. E eu não conseguia colocar esse gancho. Foi a hora que eu consegui. Ela tava abaixinha, assim, né? Com a cabeça no tatame. Eu enfiei a mão assim, ó. E puxei o rosto dela, assim, ó. Com tudo. E consegui colocar o gancho. Tipo... Mas eu tive que usar... Mano, não sei. O recurso da ignorância. Pra poder fazer alguma coisa. E aí eu consegui colocar esse gancho. Quando eu coloquei o gancho, mas eu fiz tanta força para ela não tirar o gancho, ficar. Aí eu olhei para o juiz e ele levantou o braço dando 4 pontos. Aí eu falei, nossa, eu já soltei o gancho, ela virou, ficou no cadeado e eu já comemorando assim, tipo, ainda faltando uns 10 segundos para acabar. E, mano, mas eu ria, eu não sabia o que eu fazia. E aí eu fui campeã mundial no absoluto. No absoluto. Caramba, que legal, Bia. Que superação. E assim, foi uma superação, né? Porque você tava passando pela pressão do patrocinador. Sim. Eu tava passando pela tristeza que eu tinha perdido na categoria. Deu um mole no ano anterior, ter tomado WO. Pô, deu... Nossa, foi o campeonato. Verdade. E aí eu ganhei... Cada luta que eu fiz foi muito difícil. Sabe? Sim, foi muito difícil. Fora que na época eu tinha meu joelho lesionado, então qualquer coisa meu joelho já apitava. E aí eu ficava, mano... Só que é fogo, né? Nas dificuldades é que você Exatamente, vai é sempre assim. Nunca vai ganhar um título, Bia, fácil. Nunca vai ganhar. Sempre vai acontecer alguma coisinha, sempre vai chegar desse jeito. Mas, pô, é incrível a tua história de superação. Cara, é isso aí. Mostra que quem é a campeã que você é e que você vai continuar sendo. Tá só começando ainda. Tem mais uns 10 mundiais aí na faixa preta para lutar ainda. Com certeza. Bia, já passaram 57 minutos. Aproveita esses 3 minutinhos aí para você mandar um recado para a tua família, para os teus professores, para os irmãos Almeida, para a tua equipe e para a galera que está na live aí. Bom, galera, desculpa. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, pela minha vida, por todas as pessoas que estão ao meu redor, pela minha família. Sem o apoio deles, eu acredito que é essencial você ter um apoio, você ter alguém que, por mais que às vezes não seja o seu familiar direto, né? Porque muitas vezes as pessoas passam por alguma situação que, sei lá, o seu familiar não acredita naquilo que você acredita em fazer, né? Mas se você tem outras pessoas que acreditam naquele seu sonho, faz total diferença. No meu caso, eu acho que eu sou muito privilegiada porque Deus me deu muitas coisas de presente. O jiu-jitsu é uma delas, as pessoas, meus professores, meus parceiros de treino, e principalmente a minha família, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, porque são pessoas que acreditaram em mim desde sempre, sabe? E sempre me apoiaram muito em fazer aquilo que eu queria fazer. E a mensagem que eles sempre me passavam é: meu, Bia, é isso que você quer fazer? Então vai lá e dá o seu melhor, seja melhor naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer conquistar. Então eu sempre levei isso muito comigo. Então eu sempre busquei ser a melhor, mas de uma forma em que eu não passasse por cima de ninguém, de uma forma que
eu pudesse me superar e ser melhor que eu todos os dias. Então, eu só tenho a agradecer as pessoas que estão ao meu lado, que me incentivam, os patrocinadores, Emiliano, da Iomertá, meu, sem palavras para ele é um cara, tipo, ele é uma inspiração, porque com essa atitude que ele tem, muitas outras pessoas, os meus próprios parceiros de treino que treinam comigo, sempre me ajudaram, isso faz total diferença. Vai cair, Então, Bia. 5 segundinhos. tá, então, galera, muito obrigada por ter assistido. Valeu, valeu.